A gente sabe que setembro é um mês dedicado à campanha de prevenção ao suicídio. Mas a gente sabe por que setembro e por que amarelo? Eu vou contar uma história para vocês. Essa é a história de Mike M, de 17 anos, que em 1994 cometeu suicídio na garagem de casa. Ninguém entendeu muito bem por que ele fez isso, porque ele era um menino considerado muito talentoso, muito carinhoso, muito habilidoso. E às vezes a gente espera que essas pessoas não sintam depressão e não sofram, né? E o que acontece é que muitas vezes essas pessoas sofrem caladas. Muitas pessoas que são funcionais, na verdade, a gente não percebe que elas estão passando por um processo de dor, às vezes muito profunda. Então, assim, Mike M era conhecido por ser um jovem brilhante, que em seu bilhete suicida disse: "Não se culpe, mamãe e papai, eu amo vocês." Estava assinado Amor Mike. O legado de Mike começou quando ele resgatou e reformou um Ford Mustang de 1968. Ele comprou, reconstruiu e pintou-o de amarelo brilhante. Mike ficou cada vez mais conhecido por sua capacidade mecânica e por ajudar outros adolescentes e amigos. Assim, ele ficou conhecido como Mustang Mike. Histórias começaram a emergir da ajuda que Mike havia dado às pessoas. Quando ele cometeu o suicídio, muitas pessoas começaram a comentar as coisas que ele tinha feito, as contribuições que ele tinha feito para outras pessoas. Sendo assim, alguns adolescentes se reuniram para confortar a família de Mike e discutiram a tragédia de tê-lo perdido. A mãe de Mike conversou então com esses adolescentes sobre a criação de lembranças para nutrir a memória do filho, e eles decidiram que o amarelo seria usado em homenagem ao querido Mustang amarelo. Isso é interessante porque muitas pessoas que tentaram suicídio, ou muitas pessoas que são parentes de pessoas que suicidaram, que eram casados, namoravam com pessoas que suicidaram, lidam com muitos estigmas. Não se pode falar o nome da pessoa, ou a pessoa, a partir daquele ato, ela vai ser conhecida como um suicida apenas. Então, assim, a preocupação era de lembrar quem tinha sido aquela pessoa, como ela tinha contribuído para a vida de várias outras pessoas e que o seu legado e toda a sua existência não ficaram resumidos a uma única atitude. Obviamente, essa atitude é determinante porque essa é a atitude que priva o Mike, de repente, que privou de ter uma ajuda mais adequada e privou a sua família de ter a oportunidade de ter feito algo por ele. Em resposta a esses adolescentes que perguntaram o que poderiam fazer, a mãe de Mike disse: "Não faça isso. Não tente suicídio. Se você já está nesse ponto de dor e de desespero, peça ajuda." As crianças, então, fizeram anotações e cartões que foram feitos com a mensagem para pedir ajuda. O que aconteceu, então? Na noite anterior às cerimônias comemorativas de Mike, seus amigos compartilharam sua dor e lágrima enquanto prendiam 500 fitas nos cartões. Elas foram colocadas em uma cesta em seus serviços. No final dos serviços, que é o serviço funerário, todos os cartões da fita haviam desaparecido. E poderia ter terminado então, mas não terminou, graças aos adolescentes com a coragem de fazer a diferença e a uma família que se preocupa em ajudar os outros. 3 semanas após os serviços de Mike, apenas 3 semanas, houve uma ligação de uma professora em Wyoming que pediu a estudante que desse uma dessas mensagens sobre quando ela precisava de ajuda. A garota recebeu pelo correio de um amigo. E aí a campanha começou e ela tomou forma. Por que amarelo? Amarelo por conta da cor do Mustang de Michael, que era de um amarelo brilhante. E aí então a fita se tornou o símbolo do programa, quando os adolescentes começaram, por exemplo, a amarrá-los nos cabelos e prendê-los às roupas e chapéus no dia em que Mike morreu. Amarelo em memória de Mike, seu querido Mustang amarelo 68, e como ele ajudou tantas pessoas. Então, se você está precisando de ajuda, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, alguém que começou a mudar de comportamento, alguém que passou a se isolar, alguém que não está com vontade de falar e não está com vontade de interagir, talvez você possa fazer alguma coisa por essa pessoa. E essa é a intenção dessa campanha. A gente sabe que a campanha ela não vai ser suficiente para mudar as coisas, mas a partir do momento em que a gente pode conversar a respeito, a partir do momento em que a gente se dá conta da importância desse tema, a gente pode fazer com que uma pessoa, por exemplo, que tem tudo, mas que já pensou ou pensa ainda em tirar a própria vida, ela entenda que ela não precisa de julgamento, ela não precisa ficar constrangida por conta disso e ela pode sim procurar ajuda. E que na grande maioria dos casos a família prefere ajudar uma pessoa que está sofrendo do que, como muitas pessoas que cometem suicídio acreditam, do que elas vão se sentir aliviadas por conta de um fardo do qual elas não precisam mais cuidar.
Muitas pessoas que estão sofrendo, elas cometem suicídio porque elas temem ser um fardo, elas temem ser um peso, elas temem ser um excesso na vida das pessoas que a amam. E para livrá-las dessa sensação desconfortável, muitas vezes elas optam por deixar de existir. Então, a maior reflexão que a gente pode fazer a respeito das pessoas que ficaram é de que elas sempre vão preferir poder cuidar e poder se dedicar àquela pessoa que lhes é importante e que está sofrendo bastante.